Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo, tá? Vamos falar sobre Júlio Casares aí, que falou sobre uma matéria, respondeu a matéria do UOL, onde o UOL aponta o filho do Júlio Casares como um sócio de um empresário aí que agencia alguns jogadores, inclusive jogadores do São Paulo, né? Também te conto sobre Neverton, que foi anunciado oficialmente. São Paulo acerta com reforço aí antes do jogo contra o Cuiabá, né? Às vésperas do jogo decisivo contra o Corinthians. Dorival Júnior quer voltar ao Flamengo. Que história é essa, Beiço? Vou te contar tudo isso a partir de agora, fica até o final, não sei por nada. Mas antes, lembrando que esse vídeo aqui é oferecimento de 1xBet, tá, rapaziada? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clica lá, coloca o cupom 1xBacon para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, no valor de até R$ 1.200, tá? Tem rodada do Campeonato Brasileiro esse final de semana, então tem vários jogos aí para você se divertir, fazer a sua fezinha na 1xBet e com o cupom aí 1xBacon para aproveitar suas vantagens aí, fechou? Vamos lá agora falar sobre o Júlio Casares, sabe? Porque o All Sport fez uma matéria ontem sobre o São Paulo, mais precisamente sobre o Júlio Casares, né? E o filho do Júlio Casares, na verdade, ele foi alvo de uma matéria do UOL. A matéria expõe uma sociedade entre o filho do Júlio Casares, o Júlio Casares filho, com o Aref Abdul Latif, acho que assim se pronuncia, ele é empresário de alguns jogadores e tal, né? Esses dois aí, eles têm uma empresa de pets, né? Um aplicativo de pets e coisa do tipo. E a matéria, obviamente, foi para supor algo, né? Uma matéria tendenciosa. O Júlio Casares desmentiu qualquer envolvimento da empresa aí de seu filho com o futebol do São Paulo e disse o seguinte, abre aspas: não há qualquer relação da sociedade de uma empresa de apps do meu filho com jogadores de futebol no São Paulo. Fecha aspas, disse aí o Júlio Casares. É bem a cara do All Sport mesmo fazer uma matéria tendenciosa às vésperas de um clássico majestoso decisivo numa semifinal de Copa do Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus, eu até comentei lá no tweet do cara que fez a matéria, bem conveniente fazer uma matéria dessa. Enfim, tudo explicado. Parabéns ao São Paulo, ao Júlio Casares por já quebrar de vez essa falácia do All Sport, porque sim, essa matéria foi para supor algo, para tumultuar o ambiente do São Paulo. Foi sim, a gente sabe que é. A gente sabe que tem muito isso na mídia tradicional. E agora quero ver o senhor Carlos Belmonte falar alguma coisa, criticar a mídia tradicional, porque criticar a mídia alternativa, ele gosta de encher a boca para falar, essa boca de farofa dele. Mas agora para criticar a mídia tradicional, ele não fala nada. Ele não abre a boca pra reclamar, porque é uma porcaria de uma matéria dessa do UOL, é bizarro, né, gente? É bizarro. E agrega no São Paulo, o que agrega numa matéria esportiva, o que agrega numa coluna esportiva, não agrega porcaria nenhuma. É uma matéria, eu vou até trazer aqui o nome, porque a gente tem que começar a dar nome aos bois. Ah, Beiço, mas a gente não pode ficar dando palco pra esses caras. Tem que mostrar assim, ó. O jornalista que fez essa matéria foi o Danilo Lavieri. Danilo, um lixo de matéria você fez. Um desserviço. O UOL, propriamente, ele já faz um desserviço para o jornalismo. Eu tenho a frase comigo aqui, que é assim, o jornalismo no Brasil morreu. Eu faço jornalismo, eu faço faculdade de jornalismo, mas eu tô fazendo para mudar completamente o que é o jornalismo hoje. A minha missão é mudar completamente o que é o jornalismo hoje, porque o jornalismo no Brasil não existe. Não existe mais o compromisso com a verdade. Não existe mais o compromisso com a isenção. De você ouvir os dois lados. Todas as matérias tendenciosas do All Sport, tudo é pra tumultuar o ambiente, tudo com viés político, tudo é chato. Passa só a notícia e ponto. Quer dar sua opinião? É válido dar sua opinião. Eu acho legal uma matéria que também traz a opinião do jornalista, do cara que tá escrevendo a matéria. Eu acho da hora, tá ligado? Mas não queira impor algo, não queira supor algo, não queira induzir o leitor a entender algo que não existe, porque é claro que essa matéria do All Sport, ela induz o leitor, que no caso é o São Paulino, a interpretar algo que não existe. Entra na mente do São Paulino, pô, ó, o filho do Júlio Casares tá desviando money, tá desviando dinheiro, tá fazendo alguma falcatrua lá dentro do São Paulo, que mamata é essa? Pô, tá de sacanagem. Ô Lavieri, vai falar que não foi essa a sua intenção? Me poupe, pelo amor de Deus, mano. Continuando aqui, porque teve muitas matérias que saíram nessas últimas horas. E várias delas eu não quis trazer, porque eu acho que não precisamos de coisas pra tumultuar o ambiente do São Paulo, né, gente?
Mas eu fui cobrado para trazer pelo menos essa informação que eu vou falar agora, que é a seguinte. Dorival Júnior deu uma entrevista ao Globoesporte.com e nessa entrevista ele falou sobre o desejo de voltar ao Flamengo para terminar aquilo que ele começou lá, né, gente? Eu não queria falar sobre isso, acho que não precisa, porque tem muita gente que não vai entender a real situação, muita gente que vai falar, que vai querer tumultuar o ambiente, e eu acho que a gente não precisa disso às vésperas de um jogo decisivo contra o Corinthians no Itaquerão, onde a gente vai ter muito problema já com a arbitragem, né? Mas enfim, o treinador tricolor disse o seguinte, abre aspas: "Eu sabia que alguma coisa estava reservada, como aconteceu com o Flamengo. Eu não tinha dúvidas de que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho certeza de que um dia isso vai acontecer. Não sei se vai demorar 1, 2 ou 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto", fecha aspas, disse o Dorival Júnior, tá? Teve gente que não curtiu a fala do Dorival, que achou que era desnecessário, né, que era falta de respeito. Eu respeito essas pessoas que não curtiram a fala do Dorival Júnior, mas na moral não tem nada a ver. Deixa o cara falar o que ele quiser falar. O que ele falou do Flamengo nessa hora, ele também já tinha falado do São Paulo, que ele queria voltar para o São Paulo para terminar o que ele começou em 2017, 2018. Então acho que é uma fala natural, uma fala normal, né, gente? Ele quer terminar o que deixou lá. Não foi demitido, mas não renovaram o contrato dele de forma injusta, porque ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores. E aí trocaram o treinador, até mesmo os jogadores acabaram achando esquisito. Hoje ele tá aqui no São Paulo fazendo um excelente trabalho, tem contrato vigente, vai cumprir com o contrato. Relaxa, mano, não tem por que ficar tumultuando, não tem por que ficar alvoroçado por conta dessa declaração do Dorival Júnior. A gente não precisa desse alvoroço todo, dessa confusão, porque o Dorival Júnior falou que quer voltar ao Flamengo. Não precisa disso. É exatamente isso que a mídia corintiana quer colocar pra gente ficar se tumultuando, pra gente ficar se debatendo entre nós mesmos. E aí, o foco principal, que é contra o Corinthians, não ser colocado ali, tá ligado? A gente desviar o assunto. Não, o assunto agora é o jogo contra o Corinthians. A gente tem que estar focado nisso. Os jogadores do São Paulo tem que estar focado nisso. A diretoria tem que estar focado nisso. O treinador tem que estar focado nisso. Não precisa desvirtuar nada. E ontem o Shakhtar Donetsk anunciou a contratação do atacante Neverton, de 18 anos, aí, made in Cotia. Assinou um contrato com o clube da Ucrânia, né? Por 5 anos, gente, 5 anos de contrato. São Paulo acertou a venda nos últimos dias, foi um negócio bem rápido, inclusive, né? E o Shakhtar pagou 20 milhões de reais pela contratação do jogador. O São Paulo, como não tem a totalidade da porcentagem do jogador, dos direitos econômicos do atleta, embolsou 16 milhões de reais mais ou menos. A venda se dá aí por conta das dívidas do clube e também para que o São Paulo consiga segurar seus principais jogadores, como o Pablo Maia, o Beraldo, que são grandes alvos de clubes da Europa. Então essas pequenas vendas que o São Paulo vai fazer, fez agora com o Neverton, vai fazer daqui a pouquinho também com outros jogadores, será para manter aí os seus principais jogadores para o técnico Dorival Júnior. É um pedido do Dorival, né? São Paulo e Grupo City finalizaram nas últimas horas os detalhes pela permanência do zagueiro Nahuel Ferrarese. Há algumas semanas eu já falei sobre o acerto entre Grupo City, São Paulo e Ferrarese, né? Falei isso no canal principal, no SPFC 100%, cravando que já teria um acerto. Muitos não acreditaram, mas tá aí a informação, né? O Ferrarese vai assinar contrato com o São Paulo por 3 anos, tá, gente? O valor que o São Paulo vai pagar vai ser de 23 milhões de reais, que serão pagos em algumas parcelas durante esses 3 anos de contrato do Ferrarese. O valor inicial do passe do jogador estava fixado em 6 milhões de euros, o que daria mais ou menos, acho que uns 32 milhões de reais, mas São Paulo conseguiu negociar e diminuir esse valor aí. O Ferrarese está nesse momento na Inglaterra, resolvendo os últimos detalhes aí dessa transação, né, a transferência dele para o São Paulo. Ele voltará na semana que vem para continuar o tratamento da lesão que teve no joelho. A tendência é que o Ferrarese esteja à disposição do técnico Dorival Júnior lá para o final de agosto ou começo de setembro. É a expectativa aí do pessoal, né? Enfim, o anúncio oficial de Ferrarese deve ser aí anunciado pelo clube, pelo São Paulo, na próxima semana, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo.